A primeira vez que Ricardo ouviu os passos, ele pensou que fosse um sonho. Um daqueles sonhos estranhos que parecem reais demais, onde pequenos detalhes fazem tudo parecer possível. Mas quando abriu os olhos, ainda deitado no escuro do quarto, percebeu que o som continuava. Passos lentos, arrastados, vindos do forro da casa. Ele ficou imóvel, tentando entender. A casa era antiga, herdada do avô, e fazia barulhos às vezes. Madeira estalando, vento passando por frestas, mas aquilo era diferente. Aquilo tinha ritmo, tinha peso, tinha intenção. E o mais estranho, parecia que os passos estavam indo de um lado para o outro exatamente acima do quarto dele, como se alguém estivesse caminhando ali, observando. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu, sempre no mesmo horário, sempre depois das 2 da manhã. Ricardo tentou ignorar, tentou colocar na cabeça que era algum animal, um rato, talvez, ou um gambá, mas nada fazia sentido. Os passos eram pesados demais para isso. E havia pausas, como se quem estivesse ali parasse, escutasse, e depois continuasse. Na terceira noite, ele não aguentou. Pegou uma escada, subiu até o alçapão no corredor e abriu. A lanterna iluminou um espaço empoeirado, cheio de teias de aranha e vigas antigas. Nada se movia. Nenhum sinal de vida. Ele ficou ali alguns segundos, tentando ouvir algo, mas o silêncio era absoluto. Até que desceu. E no momento em que seus pés tocaram o chão, os passos voltaram. Mais rápidos. Mais pesados. Como se estivessem irritados. A partir daquele dia, o medo começou a crescer de verdade. Ricardo parou de dormir bem. Começou a deixar a televisão ligada, todas as luzes acesas, qualquer coisa para quebrar o silêncio da madrugada. Mas não adiantava. Os passos continuavam. E algo mudou. Eles começaram a se aproximar. Antes, ficavam apenas acima do quarto. Agora, percorriam a casa inteira. Sala, corredor, cozinha, sempre no forro, sempre acima dele. E havia momentos em que paravam exatamente sobre sua cabeça. Ficavam imóveis por alguns segundos, e então davam 2 passos secos. Como se estivessem marcando presença. Como se soubessem que ele estava ali embaixo. Na sexta noite, algo pior aconteceu. Os passos simplesmente pararam. E o silêncio foi ainda mais perturbador. Ricardo ficou sentado na cama, olhando para o teto, esperando qualquer sinal, qualquer som. E então veio um arrastar. Lento, pesado, como se algo estivesse sendo puxado pelo forro. O som começou distante, e foi se aproximando, centímetro por centímetro, até parar exatamente acima dele. O coração de Ricardo parecia que ia sair pela boca. Ele tentou se convencer de que era imaginação, até ouvir uma batida. Seca, forte, direta, como se alguém tivesse batido de dentro do forro, tentando sair. Na manhã seguinte, ele chamou um técnico. Explicou tudo. O homem subiu, inspecionou cada canto do forro e desceu com uma expressão estranha. Disse que não havia nada ali. Nenhum animal, nenhuma estrutura comprometida, nada que pudesse causar aquele tipo de som. Mas antes de ir embora, fez uma pergunta que ficou ecoando na cabeça de Ricardo o resto do dia. Você tem certeza que isso vem de cima? Aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo, fazia mais sentido do que qualquer outra explicação. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou sentado na cama, olhando para o teto, esperando. O relógio marcou 2 da manhã, e o som voltou. Só que dessa vez, não veio do forro. Veio de dentro das paredes. Passos abafados, como se alguém estivesse andando por dentro da casa, mas não pelos corredores, e sim entre eles. Ricardo sentiu o corpo inteiro gelar quando ouviu algo novo. Uma respiração. Lenta, irregular, próxima demais. Ele levantou devagar, caminhou até a parede, e encostou o ouvido. O som parou. Por alguns segundos, silêncio absoluto. E então,
Do outro lado, uma batida respondeu, exatamente no ponto onde sua cabeça estava apoiada. Ricardo recuou, desesperado, tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que ouviu o som mais perturbador de todos. Não vinha mais da parede, nem do teto, nem de lugar nenhum específico. Vinha de dentro da própria casa, ecoando por todos os cantos ao mesmo tempo. Um sussurro baixo, quase inaudível, mas claro o suficiente para ser compreendido. Agora, você ouviu. Marina nunca acreditou nessas histórias de barulho no forro. Sempre achou exagero, coisa de gente impressionável. Até a noite em que ela mesma ouviu. Era pouco depois das 2 da manhã quando um som seco a acordou. Como um passo. Ela abriu os olhos lentamente, ainda confusa, tentando entender se aquilo vinha de fora ou fazia parte de um sonho. Ficou em silêncio, prestando atenção, e então veio outro. Um passo arrastado, pesado, logo acima do teto do quarto. O coração dela acelerou na hora. Não era vento, não era madeira estalando. Era alguém andando, devagar, medindo cada movimento, como se estivesse explorando a casa por cima. Marina sentou na cama, tentando manter a calma, mas o som continuava, indo de um lado para o outro, sempre sobre ela. Na manhã seguinte, tentou racionalizar. Disse a si mesma que poderia ser um gato, talvez algum animal que tivesse entrado pelo telhado. Mas à noite, quando o barulho voltou exatamente no mesmo horário, qualquer tentativa de lógica começou a desmoronar. Dessa vez, ela prestou mais atenção. Os passos não eram aleatórios. Havia um padrão. Eles começavam no canto da casa, seguiam pelo corredor, paravam sobre o quarto dela, e depois voltavam. Sempre o mesmo trajeto. Sempre o mesmo ritmo. Como se aquilo fosse uma rotina. Como se alguém estivesse repetindo o mesmo caminho todas as noites. E o mais perturbador, em alguns momentos, os passos paravam completamente. E ficavam ali, parados, exatamente acima da cama. Na terceira noite, Marina decidiu gravar. Pegou o celular, deixou sobre o criado mudo e começou a filmar no escuro. Não sabia exatamente o que esperava capturar, mas precisava de alguma prova. O som começou como sempre. Passos lentos, arrastados, constantes. Ela ficou imóvel, fingindo dormir, enquanto gravava. E então algo mudou. Os passos pararam. O silêncio tomou conta do quarto. E de repente, um estalo, como madeira cedendo. Marina abriu os olhos no mesmo instante, e foi quando percebeu algo que fez seu sangue gelar. Um pequeno pó fino começou a cair do teto, bem acima dela, como se algo estivesse pressionando o forro, por dentro. No dia seguinte, ela criou coragem e abriu o alçapão. Subiu com uma lanterna, o coração batendo forte, iluminando cada canto daquele espaço apertado e escuro. Não havia nada. Nenhum sinal de invasão. Nenhum animal. Nada fora do lugar. Mas quando ela estava prestes a descer, viu algo estranho. Marcas. Impressões na poeira acumulada. Como pegadas. Mas não eram de animal. Eram longas demais, estreitas demais, e pareciam humanas. Só que distorcidas. Como se algo tivesse caminhado ali, mas não da forma que deveria. Naquela noite, Marina não conseguiu relaxar. Ficou sentada na cama, olhando para o teto, esperando. O relógio marcou 2 da manhã, e o som começou. Mas dessa vez, foi diferente. Não eram apenas passos. Era mais rápido, mais pesado, como se estivesse correndo, de um lado para o outro. E então parou. Silêncio. Marina prendeu a respiração, e foi quando ouviu algo novo. Um arranhar, lento, direto, como unhas passando pela madeira, exatamente acima dela. O som desceu alguns centímetros, como se estivesse tentando atravessar o teto. O desespero tomou conta. Marina levantou da cama e saiu do quarto, sem olhar para trás.
Mas antes de alcançar o corredor, ouviu um estalo forte vindo de cima, como se algo tivesse cedido. Ela congelou e lentamente virou o rosto. O teto, exatamente sobre a cama, estava afundando. Uma leve deformação, como se algo estivesse pressionando de cima para baixo. E então, um rasgo pequeno surgiu na madeira. Escuro, profundo, e de dentro dele, algo se moveu. Naquela mesma hora, o celular que estava gravando no criado mudo caiu no chão. A tela ainda estava ligada. E quando Marina olhou, viu o que tinha sido registrado. Não apenas o som, não apenas o pó caindo, mas algo mais. Um formato, uma silhueta se movendo no forro, acompanhando exatamente a posição dela na cama, durante todo o tempo. E no último segundo do vídeo, antes da queda, um olho apareceu na fresta do teto, olhando direto para ela. Quando Lucas se mudou para aquela casa, o corretor fez questão de mencionar que o imóvel estava vazio há muito tempo. Disse que os antigos donos tinham ido embora às pressas, mas não entrou em detalhes. Na época, Lucas não se importou. O preço era bom, a localização também, e ele precisava de um lugar rápido. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, silencioso até demais. A casa tinha aquele tipo de silêncio pesado, que parece preencher os espaços. Mas na quinta noite, exatamente às 2h20 da manhã, ele ouviu o primeiro som. Um passo, seco, acima do teto do quarto. Lucas abriu os olhos devagar, ainda meio sonolento, tentando entender. Ficou em silêncio, e então veio outro, e mais outro. Passos lentos, espaçados, caminhando pelo forro como se alguém estivesse explorando cada canto com cuidado. Ele passou o dia seguinte tentando ignorar aquilo. Disse a si mesmo que era algum animal, talvez um gambá ou um rato grande. Mas quando a noite chegou e o barulho voltou, exatamente no mesmo horário, qualquer dúvida começou a desaparecer. Aquilo não era aleatório. Havia um padrão. Os passos começavam sempre no mesmo ponto, atravessavam o teto do quarto e seguiam até o corredor. Paravam e depois voltavam. Sempre iguais. Sempre no mesmo ritmo. Lucas começou a perceber algo ainda mais perturbador. O som parecia reagir a ele. Quando ele se mexia na cama, os passos paravam. Quando ele ficava imóvel, eles continuavam, como se estivessem prestando atenção nele. Na terceira noite, Lucas decidiu testar. Ficou completamente imóvel, fingindo dormir, respirando lentamente. Os passos começaram como sempre. Vieram pelo teto, se aproximaram e pararam exatamente acima da cama. O silêncio durou alguns segundos, e então algo aconteceu. Um leve rangido, seguido de um peso concentrado em um único ponto, como se alguém estivesse se agachando ali em cima. Lucas sentiu o coração acelerar, mas não se mexeu. E então ouviu algo que nunca deveria ter ouvido. Um som baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. Uma respiração. Lenta, direta, como se estivesse vindo de poucos centímetros acima dele. No dia seguinte, ele subiu até o forro. Levou uma lanterna e abriu o alçapão com cuidado. O ar lá em cima era pesado, abafado. Ele iluminou as vigas, a madeira antiga, e tudo parecia normal. Até que viu algo no chão coberto de poeira. Marcas. Não eram pegadas comuns. Eram mais longas, como se alguém tivesse andado ali com os pés arrastando, ou talvez, com algo que não era exatamente um pé. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não podia ser normal. Mas antes que pudesse pensar mais, um barulho ecoou atrás dele. Um estalo seco, como madeira cedendo. Ele virou rapidamente, mas não havia nada. Naquela noite, o medo já não era mais dúvida. Era certeza. Lucas ficou acordado, sentado na cama, esperando. Quando o relógio marcou 2h20, o som começou. Só que dessa vez, não eram passos. Era algo mais rápido, mais agressivo, como se estivesse correndo pelo forro.
de um lado para o outro, sem padrão, sem pausa. Lucas levantou, recuando lentamente até a parede, tentando entender o que estava acontecendo. E então, o som parou. Silêncio absoluto. Por alguns segundos, nada. Até que ele ouviu um estalo vindo de cima. E lentamente, um pequeno pedaço do teto começou a ceder. Um fio de poeira caiu. Depois outro. Até que uma fissura se abriu na madeira. Pequena, mas suficiente para revelar a escuridão do outro lado. Lucas ficou paralisado, olhando fixamente para aquilo, sem conseguir se mover. E então, algo se mexeu dentro da fresta. Rápido, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer seu corpo travar completamente. No reflexo da pouca luz do quarto, ele viu. Algo estava olhando de volta. Desesperado, Lucas saiu do quarto e correu para fora da casa, sem nem pegar o celular. Ficou ali na rua, tentando recuperar o fôlego, olhando para a própria casa como se fosse um lugar desconhecido. E foi então que percebeu algo que fez seu estômago afundar. A luz do quarto, que ele tinha deixado acesa, apagou sozinha. E logo depois, acendeu de novo. Mas não era mais a mesma luz. Era como se algo estivesse se movendo lá dentro, e caminhando, exatamente no ritmo dos passos que ele ouvia no fogo. Cláudia sempre teve sono leve. Qualquer barulho já era suficiente para acordá-la, mesmo que fosse apenas o vento batendo na janela ou um carro passando na rua. Mas naquela casa nova, havia algo diferente. Um silêncio estranho durante o dia, e uma inquietação inexplicável durante a noite. Ela se mudou sozinha após o divórcio, buscando recomeçar em um lugar mais tranquilo. E nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Até a primeira madrugada. Eram exatamente 2h15 quando ela abriu os olhos, sem motivo aparente. O quarto estava escuro, imóvel, mas algo não estava certo. E então ela ouviu um passo, lento, arrastado, vindo do forro, logo acima da cabeceira da cama. Cláudia ficou imóvel, tentando entender. O som veio de novo, e mais uma vez. Não era madeira estalando, não era vento, era alguém andando. E o pior, parecia que a pessoa estava descalça. O som era abafado, mas pesado o suficiente para ser percebido claramente. Ela puxou o cobertor devagar, tentando se proteger de algo que nem conseguia ver. Os passos continuaram por alguns minutos, até parar completamente. O silêncio voltou, mas não trouxe alívio. Trouxe uma sensação estranha, como se alguém ainda estivesse lá, parado, esperando. Na noite seguinte, o padrão se repetiu. Mesmo horário, mesmos passos. Mas dessa vez, Cláudia decidiu não ignorar. Ficou acordada, observando o teto, tentando acompanhar o movimento do som. E foi quando percebeu algo perturbador. Os passos não estavam apenas andando, estavam seguindo um caminho exato. Saíam de um canto da casa, percorriam o teto, e paravam exatamente sobre ela. Sempre no mesmo ponto. Como se soubessem onde ela estava. Como se estivessem vindo até ela, todas as noites. No terceiro dia, Cláudia chamou um vizinho para verificar o fogo. Subiram juntos, abriram o alçapão e iluminaram o espaço com lanternas. Não havia nada. Nenhum animal, nenhuma madeira quebrada, nenhuma evidência de invasão. Mas quando estavam prestes a descer, o vizinho fez um comentário estranho. Disse que o pó no chão parecia mexido, como se algo tivesse sido arrastado recentemente. Cláudia sentiu um frio na espinha, mas tentou ignorar. Disse a si mesma que era impressão. Mas naquela noite, tudo piorou. Os passos começaram mais cedo, mais rápidos, mais pesados. E pela primeira vez, não ficaram apenas no forro. Um novo som surgiu. Um arranhar. Lento. Direto. Como unhas passando pela madeira. Exatamente acima da cama. Cláudia cobriu os ouvidos, tentando bloquear aquilo, mas não adiantava. O som parecia mais próximo do que deveria. E então,
Uma leve vibração percorreu o teto, como se algo estivesse pressionando de cima para baixo. O medo tomou conta. Cláudia levantou da cama e correu para o corredor. Mas antes de sair completamente do quarto, algo chamou sua atenção. Um som diferente, baixo, quase inaudível. Ela virou lentamente e olhou para o teto. A madeira, exatamente acima da cama, estava afundando levemente, como se algo estivesse apoiado ali, com peso suficiente para deformar a estrutura. E então veio a batida. Uma única batida, forte, direta, e logo depois, outra. Cláudia não conseguiu mais se mover. Ficou ali, olhando, completamente paralisada. E então, um pequeno pedaço do teto se abriu. Uma fresta escura, irregular, e de dentro dela, algo começou a descer. Devagar, como se estivesse testando o espaço. Como se estivesse procurando uma saída. Na manhã seguinte, Cláudia fez as malas. Não quis esperar mais uma noite. Não quis tentar entender. Apenas saiu. Mas antes de ir embora, decidiu fazer uma última coisa. Pegou o celular e revisou a gravação de áudio que tinha deixado ligada durante a madrugada. Queria ter certeza de que aquilo era real. De que não estava ficando louca. O áudio começou com silêncio. Depois, os passos. O arranhar. A batida. Tudo exatamente como ela lembrava. Mas no final, havia algo a mais. Algo que ela não tinha ouvido na hora. Uma voz. Baixa. Rouca. Vindo de cima. Sussurrando lentamente. Você demorou para perceber. Eduardo nunca gostou de casas muito silenciosas. Sempre preferiu morar em lugares com algum tipo de ruído constante, nem que fosse o som distante de carros ou vizinhos. Mas quando conseguiu alugar aquela casa por um preço absurdamente baixo, decidiu ignorar esse detalhe. Nos primeiros dias, tudo parecia tranquilo demais. Silêncio absoluto. Nenhum barulho externo. Nenhuma interferência. Era como se o mundo lá fora simplesmente não existisse quando ele fechava a porta. E foi justamente esse silêncio que tornou tudo pior quando, na quarta noite, às 2h40 da manhã, ele ouviu o primeiro som vindo do fogo. Era um passo. Lento. Pesado. Isolado. Eduardo abriu os olhos na hora, o coração acelerando sem motivo claro. Ele ficou em silêncio, tentando confirmar se aquilo era real, e então veio outro passo. E mais um. Seguidos. Ritmados. Caminhando lentamente pelo teto do quarto. Ele se sentou na cama, olhando fixamente para cima, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez um animal. Talvez algum problema na estrutura. Mas quanto mais ele ouvia, mais percebia que aquilo não fazia sentido. O som tinha intenção. Tinha direção. E o mais estranho, parecia evitar certos pontos da casa. Como se conhecesse o espaço melhor do que ele. Na manhã seguinte, Eduardo decidiu ignorar. Disse a si mesmo que era apenas adaptação ao novo ambiente. Mas na noite seguinte, o barulho voltou. Exatamente no mesmo horário. Só que dessa vez, algo mudou. Os passos começaram no quarto ao lado. Um cômodo vazio que ele ainda não tinha usado. O som atravessou o teto lentamente, passou pelo corredor e parou sobre o quarto dele. Eduardo prendeu a respiração, completamente imóvel. O silêncio durou alguns segundos, até que vieram 2 passos curtos, secos, como se estivessem marcando presença, como se aquilo soubesse que ele estava ali, ouvindo. No terceiro dia, Eduardo resolveu investigar o outro quarto. Entrou devagar, observando cada detalhe. O cômodo estava vazio, coberto por uma fina camada de poeira. Nada fora do lugar. Até que ele olhou para o teto. Havia uma pequena mancha escura, quase imperceptível, perto de um dos cantos. Parecia umidade, ou algo que já estava ali há muito tempo. Ele se aproximou, tentando entender melhor, e percebeu algo que fez seu estômago gelar.
A mancha não era fixa. Ela parecia irregular demais. Como se tivesse forma. Como se fosse um contorno. Naquela noite, o barulho começou mais cedo. Antes das 2. E não era apenas o som de passos. Era mais rápido. Mais intenso. Como se algo estivesse andando em círculos no forro. Eduardo ficou sentado na cama, olhando para o teto, completamente paralisado. E então, o som parou. Silêncio absoluto. Por alguns segundos, nada. Até que ele ouviu algo novo. Um leve gotejar. Lento. Ritmado. Ele virou a cabeça devagar e viu. A mancha no teto estava crescendo. Um líquido escuro começou a escorrer lentamente, formando uma linha irregular que descia em direção à parede. Eduardo levantou devagar, sem conseguir desviar o olhar. O cheiro veio em seguida. Forte, metálico, inconfundível. Ele recuou, sentindo o pânico tomar conta, quando o som voltou. Mas dessa vez, não vinha do forro. Vinha de dentro da mancha. Um arrastar, lento, como se algo estivesse se movendo ali dentro, tentando sair. A superfície do teto começou a deformar, pulsando levemente, como se algo estivesse pressionando de dentro para fora. Eduardo tropeçou para trás, sem conseguir respirar direito. E então, a mancha se abriu. Um rasgo irregular na madeira. Escuro, profundo. E de dentro dele, algo começou a emergir. Naquele momento, Eduardo não pensou. Apenas correu. Saiu da casa sem olhar para trás, sem pegar nada. Ficou na rua, tentando recuperar o fôlego, olhando para o imóvel como se fosse um pesadelo. E então, percebeu algo que fez tudo piorar. A janela do quarto estava aberta. E lá dentro, na escuridão, algo se movia lentamente, acompanhando exatamente o ritmo dos passos que ele ouvia no forro. E quando seus olhos se ajustaram a pouca luz, ele viu. A mancha não estava mais no teto. Ela estava na parede, descendo, como se estivesse procurando ele. André sempre trabalhou à noite. Era segurança, passava madrugadas inteiras acordado, então dormir durante o dia nunca foi um problema. Mas quando foi transferido para o turno da manhã e passou a dormir à noite, percebeu algo que nunca tinha notado antes naquela casa. O silêncio não era apenas silêncio, era pesado, desconfortável, como se o ambiente estivesse sempre esperando alguma coisa acontecer. Na primeira noite, ele deitou exausto, apagou a luz e tentou descansar. Mas exatamente às 2 da manhã, seus olhos se abriram sozinhos, sem motivo aparente. E então ele ouviu um passo, seco, lento, vindo do fogo. André franziu a testa, ainda meio sonolento. Pensou em ignorar, virar para o lado e continuar dormindo. Mas o som veio de novo, e mais uma vez, ritmado, controlado, caminhando exatamente acima do quarto. Ele se sentou devagar, tentando escutar melhor. Aquilo não parecia um animal. Era pesado demais. Preciso demais. Como se alguém estivesse andando com cuidado, evitando fazer barulho demais, mas falhando o suficiente para ser ouvido. E o mais estranho, parecia que o som estava seguindo ele, sempre acima de onde ele estava na cama. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Sempre às 2 da manhã. Sempre o mesmo trajeto. Mas André começou a perceber algo diferente. Os passos estavam mudando, ficando mais próximos, mais rápidos. E havia momentos em que simplesmente paravam, como se estivessem esperando alguma reação. Na terceira noite, ele decidiu testar. Levantou da cama de repente, e o som parou na mesma hora. Silêncio absoluto. Ele ficou imóvel por alguns segundos, até ouvir algo novo. Um leve estalo, vindo não do forro, mas da parede ao lado da cama. Aquilo fez o sangue dele gelar. André encostou lentamente o ouvido na parede, tentando entender.
e então ouviu uma respiração baixa e regular, como se alguém estivesse do outro lado, parado, esperando. Ele recuou imediatamente, sentindo o coração disparar. Aquilo não podia ser real. Não fazia sentido. Mas antes que pudesse reagir, os passos voltaram. Só que dessa vez, não estavam mais no teto. Estavam descendo. Um som de arrastar começou no forro, passou pela estrutura e foi se aproximando pela parede. Lento, pesado, como se algo estivesse se movendo por dentro da casa, entre as camadas, procurando uma saída. André recuou até o canto do quarto, completamente paralisado, sem saber o que fazer. E então, o som parou. Silêncio absoluto. Por alguns segundos, nada. Até que veio a batida. Exatamente na parede. Do lado dele. Uma única batida. Forte. Direta. E logo depois, outra. A superfície começou a vibrar levemente. Como se algo estivesse pressionando de dentro para fora. A tinta rachou. Uma linha fina apareceu, crescendo devagar, como uma fissura viva. André não conseguia se mover. Só conseguia olhar. E então, a parede cedeu. Um pequeno buraco se abriu. Escuro, profundo. E de dentro dele, algo se mexeu. Não era possível ver claramente. Apenas uma forma. Rápida. Irregular. Mas o suficiente para fazer o corpo dele travar completamente. E então, veio o som que ele nunca mais esqueceria. Não era um passo. Não era um arrastar. Era a própria voz dele, sussurrando de dentro da parede, chamando pelo seu nome. Naquela hora, André correu. Saiu da casa sem pensar, sem olhar para trás. Ficou na rua, tentando recuperar o fôlego, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas antes que pudesse se acalmar, ouviu algo que fez tudo piorar. Um passo. Atrás dele. Lento. Arrastado. Ele virou devagar, sentindo o corpo inteiro travar. A casa estava silenciosa. Mas o som não vinha mais dela. Vinha da rua. E estava cada vez mais próximo. Como se aquilo tivesse finalmente encontrado uma forma de sair. Bruno sempre teve um hábito estranho antes de dormir. Ele desligava tudo e ficava alguns minutos em completo silêncio, apenas ouvindo a casa. Dizia que isso o ajudava a relaxar, a perceber pequenos sons, a se acostumar com o ambiente. Era quase um ritual. Mas naquela semana, esse hábito começou a se transformar em um pesadelo. Na primeira noite, às 2h17 da manhã, quando já estava deitado no escuro absoluto, ele ouviu algo diferente. Um passo, lento, vindo do forro. Ele não se mexeu. Apenas ficou ali, respirando devagar, tentando entender. E então veio outro passo. E mais um, caminhando exatamente acima do quarto. Bruno franziu a testa, confuso. A casa era nova, recém-construída. Não fazia sentido haver qualquer tipo de animal ali em cima. E mesmo que houvesse, aquilo não soava como um animal. Na noite seguinte, ele decidiu prestar mais atenção. Repetiu o ritual, deitou no escuro e esperou. O relógio marcou 2h17 e o som começou. Mas dessa vez, algo chamou ainda mais sua atenção. Os passos não eram contínuos. Eles vinham em pares. 2 passos, pausa. 2 passos, pausa. Sempre no mesmo ritmo. Como se alguém estivesse contando. Bruno sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era natural. E então percebeu algo ainda pior. As pausas estavam ficando menores. Como se o intervalo entre os passos estivesse diminuindo, aproximando-se cada vez mais de algo. Na terceira noite, Bruno resolveu gravar o áudio. Deixou o celular ao lado da cama e fingiu dormir. Os passos começaram no horário exato. 2, pausa. 2, pausa. Mas dessa vez,
O padrão mudou no meio da sequência. Depois de alguns minutos, vieram 3 passos. Bruno abriu os olhos lentamente, o coração acelerado. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Ele ficou imóvel, tentando não fazer nenhum som, e então vieram 4 passos. Seguidos. Rápidos. Como se algo estivesse acelerando. Como se estivesse chegando mais perto. E então parou. Silêncio absoluto. Bruno não conseguiu mais ficar ali. Levantou e saiu do quarto, indo até o corredor. O silêncio era completo. Nenhum som. Nada fora do lugar. Mas quando passou pelo espelho na parede, algo fez ele travar. Seu reflexo estava lá, mas havia algo errado. Muito errado. Por um segundo, apenas um segundo, ele viu algo acima dele no reflexo. Uma forma escura, posicionada exatamente onde ficaria o forro. Como se estivesse olhando para baixo. Bruno virou imediatamente, mas não havia nada. O teto estava intacto, silencioso, normal. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou na sala, com as luzes acesas, esperando amanhecer. Mas o pior ainda estava por vir. O celular, que havia ficado gravando no quarto, ainda estava lá. E quando ele decidiu ouvir o áudio, percebeu algo que não tinha notado na hora. Os passos estavam lá. O padrão. A mudança. Tudo. Mas no fundo, havia outro som. Muito baixo. Quase imperceptível. Como uma voz. Sussurrando algo repetidamente entre os passos. Bruno aumentou o volume, tentando entender. E então conseguiu ouvir. Não eram palavras aleatórias. Era uma contagem. 1, 2. Os passos seguiam. 3, 4. A pausa diminuía. 5, 6. E então, silêncio. Bruno sentiu o corpo gelar completamente quando percebeu uma coisa. A contagem não estava acompanhando os passos. Ela estava antecipando. Na noite seguinte, ele não quis esperar. Ficou acordado, olhando para o teto, com o coração disparado. O relógio marcou 2h17 e o som começou. 2 passos. Pausa. 2 passos. Pausa. Bruno começou a contar mentalmente, tentando prever o que viria. 3 passos. Depois 4. Ele sabia. Ele já tinha ouvido aquilo antes. E então, veio o momento que ele temia. Silêncio. Nenhum passo. Nenhum som. Por alguns segundos, nada. Até que ele ouviu. Não no teto. Não no forro. Mas, atrás dele. Um único passo. Dentro do quarto. E uma voz baixa, quase colada ao ouvido, sussurrou. 7. Fernanda sempre teve um sono pesado. Daqueles que nada interrompe. Nem tempestade, nem barulho de rua, nem vizinhos. Por isso, quando acordou no meio da madrugada com um som estranho vindo do teto, soube na hora que aquilo não era comum. Não era qualquer barulho. Eram passos. Lentos. Arrastados. Vindo do forro do quarto. Ela abriu os olhos devagar, ainda tentando entender se estava sonhando, mas o som continuava. Ritmado. Constante. Caminhando exatamente acima dela. Fernanda ficou imóvel, olhando para o teto no escuro, sentindo o coração acelerar. Aquilo não fazia sentido. A casa era térrea. Não havia ninguém acima. E mesmo que houvesse, ninguém andaria daquele jeito. Na noite seguinte, o barulho voltou. Exatamente no mesmo horário. Mas dessa vez, algo mudou. Os passos não estavam apenas caminhando, estavam seguindo ela. Fernanda percebeu isso quando saiu da cama para ir até o banheiro. O som acompanhou cada movimento. Parava quando ela parava. Voltava quando ela andava. Sempre acima. Sempre sincronizado. Como um reflexo atrasado ou uma sombra sonora. Ela voltou para o quarto com o corpo inteiro tenso,
tentando manter a calma, mas sabia, aquilo não era normal. Não era possível. No terceiro dia, ela decidiu testar. Pegou uma cadeira, subiu e bateu levemente no teto com a mão. O som ecoou pela casa, e por alguns segundos, silêncio absoluto. Nenhum passo, nenhum movimento. Fernanda desceu lentamente, tentando se convencer de que tinha resolvido. Mas quando seus pés tocaram o chão, o barulho voltou. Só que dessa vez, diferente. Mais rápido, mais pesado, como se tivesse reagido, como se não tivesse gostado do que ela fez. Naquela mesma noite, algo ainda pior aconteceu. Fernanda estava deitada, olhando para o teto, quando percebeu uma leve mudança na textura da pintura. Uma mancha, pequena no começo, mas crescendo lentamente. Ela franziu a testa, confusa, até perceber que aquilo não era uma mancha comum. Era como um contorno, uma forma. E então, o som mudou. Não eram mais passos. Era um arrastar, lento, direto, como se algo estivesse se posicionando exatamente acima dela. O coração dela disparou quando a mancha começou a se mover. Não era a impressão. Não era a luz. Era movimento real. A forma parecia se ajustar, como se estivesse tentando encontrar um ponto específico. E então parou, exatamente acima da cabeça dela. Fernanda tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Era como se estivesse presa, paralisada, assistindo aquilo acontecer. E então, veio o toque. Um leve afundamento no teto, como se algo tivesse encostado, do outro lado. A madeira cedeu milímetros. E o som voltou, mas não no forro. Dentro do quarto. Um passo. Atrás dela. Fernanda tentou virar, mas não conseguiu. O corpo travado, o coração acelerado, a respiração presa. E então, outro passo. Mais próximo. O som era abafado, mas pesado, como se algo estivesse caminhando lentamente pelo quarto, sem pressa, como se tivesse esperado por aquele momento. E então, silêncio. Por alguns segundos, nada. Até que ela sentiu algo se deitando ao lado dela. O colchão afundou lentamente. Um peso real, frio, presente. A respiração dela falhou. E no exato momento em que reuniu força para virar o rosto, uma voz sussurrou, tão próxima que parecia vir de dentro da cabeça dela. Agora, você não precisa mais olhar para cima. Renato nunca ligou para barulhos estranhos. Sempre foi do tipo racional, direto, que precisava ver para acreditar. Quando ouviu pela primeira vez os passos no forro, às 2:30 da manhã, ele simplesmente virou para o lado e tentou dormir. Pensou que fosse algum animal, talvez um rato, ou até mesmo a madeira dilatando com a mudança de temperatura. Mas havia algo naquele som que não encaixava. Era ritmado demais. Pesado demais. Como se alguém estivesse caminhando com calma, calculando cada passo. Renato abriu os olhos, encarando o teto no escuro, e ficou ali alguns minutos ouvindo. O som ia de um lado ao outro, e depois voltava. Sempre no mesmo trajeto. Sempre no mesmo ritmo. E então parou. Silêncio absoluto. Ele esperou mais um pouco, mas nada aconteceu. Até que, sem perceber, acabou dormindo. Na noite seguinte, o barulho voltou. Exatamente no mesmo horário. Mas dessa vez, Renato decidiu prestar mais atenção. Ficou imóvel, respirando devagar, tentando identificar o padrão. Os passos começaram no canto da casa, atravessaram o teto do quarto e pararam exatamente sobre ele. O silêncio durou alguns segundos, e então vieram 2 passos secos. Diretos. Como se aquilo soubesse que ele estava ali. Renato sentiu um desconforto estranho, mas ainda tentou manter a lógica. Talvez alguém tivesse invadido o telhado. Talvez fosse isso. Mas no fundo, ele sabia que não fazia sentido. Aquela casa não tinha acesso fácil ao forro.
E ninguém se moveria daquele jeito, no escuro, repetindo o mesmo caminho todas as noites. No terceiro dia, Renato decidiu investigar. Subiu até o alçapão com uma lanterna, abriu devagar e iluminou o espaço. Nada. Apenas poeira, vigas antigas e silêncio. Mas quando estava prestes a descer, percebeu algo estranho. O chão empoeirado tinha marcas, trilhas irregulares, como se algo tivesse sido arrastado. Não eram pegadas, eram linhas, longas, contínuas, como se algo não tivesse pés, mas ainda assim se movesse. Renato sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, mas tentou ignorar. Disse a si mesmo que aquilo tinha explicação, que precisava ter. Naquela noite, o barulho começou mais cedo, antes mesmo das 2:30. E não eram apenas passos. Era um movimento constante, como algo se deslocando rapidamente pelo forro. Renato ficou sentado na cama, olhando para o teto, tentando entender. E então, o som parou. Silêncio absoluto. Por alguns segundos, nada. Até que ele ouviu algo novo. Um leve arranhar. Lento. Direto. Como se algo estivesse tentando atravessar a madeira, exatamente acima dele. O coração disparou. Renato levantou devagar, recuando até a parede. E então, o teto começou a responder. Um pequeno ponto afundou levemente. Depois outro. Como se algo estivesse pressionando de dentro para fora. A madeira rangeu, e uma fina fissura apareceu. Renato prendeu a respiração, completamente paralisado. E então, algo se moveu dentro da abertura. Rápido, escuro, mas o suficiente para fazer o corpo dele travar completamente. Desesperado, ele saiu do quarto e foi até a sala, tentando se acalmar. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, ouviu o som novamente. Só que dessa vez, não vinha do teto. Vinha do corredor. Um arrastar lento, pesado, vindo na direção dele. Renato ficou imóvel, olhando para a escuridão. E então, viu uma sombra baixa, irregular, deslizando pelo chão. Não caminhando, não correndo, apenas se movendo, como se estivesse procurando algo. Ele recuou instintivamente, sentindo o medo tomar conta. E foi quando percebeu algo ainda pior. A sombra parou e lentamente começou a subir pela parede, contra a gravidade, como se aquilo não pertencesse àquele lugar. Naquele momento, Renato entendeu. Aquilo nunca esteve apenas no forro, nunca esteve apenas acima. Sempre esteve dentro da casa, e talvez esperando ele perceber. Porque quando a sombra alcançou o teto, o som voltou, os passos, mas dessa vez, não acima dele, e sim, exatamente onde ele estava. E o último som que Renato ouviu antes de tudo ficar em silêncio, foi um passo seco, vindo debaixo dos próprios pés. Tiago sempre deixou um gravador ligado enquanto dormia. Era um hábito antigo, quase automático. Dizia que ajudava a identificar barulhos estranhos, principalmente porque morava sozinho em uma casa antiga, daquelas que parecem respirar durante a madrugada. No começo, os áudios nunca tinham nada de interessante, apenas silêncio, alguns estalos da madeira, o som distante do vento. Mas tudo mudou na noite em que ele decidiu realmente ouvir uma gravação até o final. Era pouco depois das 2 da manhã quando, deitado no escuro, ele ouviu pela primeira vez o som vindo do forro. Um passo, lento, pesado. Ele abriu os olhos na hora, encarando o teto, tentando entender. E então veio outro, e mais outro, caminhando exatamente acima do quarto. Tiago não se mexeu, apenas ficou ali, ouvindo, sentindo o coração acelerar a cada som. Na manhã seguinte, ele foi direto para o gravador. Avançou o áudio até o horário da madrugada e colocou para tocar. Lá estavam os passos. Claros, ritmados, reais.
Aquilo confirmou que não era imaginação. Mas havia algo mais. Algo que ele não tinha percebido durante a noite. Entre os passos, havia pausas estranhas. Pequenos intervalos onde nenhum som acontecia. Como se quem estivesse lá em cima estivesse ouvindo também. Tiago sentiu um arrepio subir pela espinha, mas ainda tentou manter a calma. Disse a si mesmo que poderia ser um animal grande. Mas no fundo, sabia que aquilo não fazia sentido. Na segunda noite, ele ficou acordado, esperando. O relógio marcou 2 da manhã, e o som começou. Só que dessa vez, ele decidiu testar algo. Levantou devagar da cama, e os passos pararam imediatamente. Silêncio absoluto. Tiago ficou imóvel, tentando entender. E então, lentamente, ele voltou a deitar. E no exato momento em que seu corpo encostou no colchão, os passos voltaram. Mais rápidos, mais pesados. Como se tivessem reagido ao movimento dele. Como se soubessem exatamente o que ele estava fazendo. Na manhã seguinte, ele revisou a gravação novamente. E foi então que percebeu algo que fez seu corpo gelar. Os passos estavam lá, mas também havia outro som, muito baixo, quase imperceptível. Ele aumentou o volume, ajustou o áudio, e então conseguiu ouvir. Uma respiração. Lenta. Irregular. E não vinha do forro. Vinha de muito mais perto. Como se estivesse dentro do próprio quarto. Como se estivesse ao lado da cama. Na terceira noite, Tiago decidiu ir além. Posicionou o gravador em diferentes pontos do quarto, tentando captar melhor os sons. Deitou e esperou. O relógio marcou 2 da manhã, e o barulho começou. Mas dessa vez, algo estava errado. Os passos não estavam apenas no forro. Eles estavam descendo. Um som de arrastar começou acima, passou pela estrutura e se aproximou pela parede. Tiago prendeu a respiração, completamente imóvel. E então, silêncio. Por alguns segundos, nada. Até que ele ouviu algo que nunca deveria ter ouvido. Um passo. Dentro do quarto. Ele virou lentamente a cabeça, mas não havia nada. O quarto estava vazio, escuro, silencioso. Mas o som continuava. Outro passo. Mais próximo. Como se algo estivesse caminhando, mas sem forma visível. Tiago sentiu o corpo inteiro travar, incapaz de reagir. E então, o colchão afundou levemente, como se alguém tivesse sentado ao lado dele. O coração dele disparou. A respiração falhou. E no exato momento em que tentou se mover, algo sussurrou. Não no quarto. Não no ar. Mas dentro do próprio gravador. A voz saiu baixa, distorcida, mas clara o suficiente para ser entendida. Agora, eu também estou sendo gravado. Na manhã seguinte, Tiago não quis ouvir o áudio. Pegou o gravador, colocou dentro de uma caixa e decidiu nunca mais usar aquilo. Mas antes de guardar, algo chamou sua atenção. O visor do aparelho ainda estava ligado. E havia uma nova faixa registrada, com o horário marcado. 2 da manhã. Mas ele sabia, não tinha gravado nada naquela noite. As mãos começaram a tremer quando ele apertou o play. O áudio começou em silêncio. Depois, os passos. Mas dessa vez, não estavam no forro. Estavam ecoando por toda a casa. E no fundo, a mesma respiração. Mais próxima, mais clara. E então, a própria voz dele respondeu: Eu sei.